Órgãos normativos e executivos. Olá, você está no canal Falando de Trânsito e neste vídeo nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, dando um destaque para os órgãos normativos e executivos. Lembrando que o objetivo principal deste vídeo é de instruir aqueles que estão se preparando para realizar a prova do Detran. Ao final, teremos uma revisão com perguntas e respostas. Vamos lá? Este assunto ele está dentro da legislação de trânsito. Sistema Nacional de Trânsito, legislação de trânsito, mas afinal, o que é trânsito? Trânsito é a utilização das vias públicas por pessoas, veículos e animais. Estes animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. O trânsito é regido pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A atual legislação de trânsito intitula-se CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É importante você guardar esta ordem, CTB, porque lá na sua prova, na resposta, pode vir Código Nacional de Trânsito, Código de Trânsito Nacional, Código Brasileiro de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro. Então vai ser importante guardar esta ordem, CTB, para que você possa responder a esta questão. Você pode aí formular uma frase, de repente, caiu um tombo do barranco. Então formule uma frase aí para que você possa memorizar essa ordem, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então eis aí o Código de Trânsito Brasileiro. Tem aqui um exemplar do Código de Trânsito Brasileiro. Essa aqui é a atual legislação de trânsito. Então, quando você aí ouvir falar de Código de Trânsito Brasileiro, lembra aí deste livro que vai aí te ajudar a entender, a compreender melhor o assunto, ok? Sabemos também que um livro, se ele ficar ali na estante, parado, fechado, ele não vai ter serventia. Mas sabemos que um livro, quando ele é aberto e estudado, ele nos traz a finalidade, a utilidade para a qual ele foi criado. E é aí que entra o Sistema Nacional de Trânsito. Não adiantaria termos o Código de Trânsito Brasileiro lá na estante. Então, o Sistema Nacional de Trânsito, digamos que ele é quem tira o Código de Trânsito Brasileiro da estante e o coloca aí em funcionamento, ok? Então, vamos aí procurar entender, compreender um pouco este assunto, que não é tão difícil. Muitos aí temem que este assunto caia lá na prova, mas é um assunto que não é difícil se você entender um pouquinho aí como funciona. Então, temos o Código de Trânsito Brasileiro e temos o Sistema Nacional de Trânsito, que coloca em funcionamento o Código de Trânsito Brasileiro. O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto pelos seguintes órgãos: os órgãos normativos, os órgãos executivos rodoviários, os órgãos fiscalizadores e o órgão recursal, que é a JARE, ok? Então, através destes 5 órgãos, o Sistema Nacional de Trânsito coloca em funcionamento o Código de Trânsito Brasileiro. Como eu disse no começo do vídeo, nós vamos estar falando neste vídeo dos órgãos normativos e dos órgãos executivos. Os outros 3 órgãos nós vamos falar em um outro vídeo, ok? Então vamos lá. Primeiro, os órgãos
normativos. O que são os órgãos normativos? Os órgãos normativos são aqueles que criam as leis e as normas. Então, eles é quem criam as leis e as normas, alteram, propõem alterações, estabelecem, criam as leis e as normas. Temos aí no federal o CONTRAN e no estadual o CETRAN, ou CONTRADIF. O normativo federal, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O que é um conselho? Um conselho é um diálogo, ok? Então, este órgão, o CONTRAN, é um conselho. Então, eles se reúnem para tomar conselhos, ok? O órgão máximo normativo, CONTRAN. Então, o CONTRAN é o órgão máximo normativo. O CONTRAN é quem cria as câmaras temáticas. Então, já vamos aí guardando algumas palavrinhas que vão ajudar aí nas respostas das perguntas na sua prova. Cria, criar, estabelecer, CONTRAN. Então, sempre que você vê lá criar, determinar, estabelecer, alterar, vai ser o CONTRAN. Então, o CONTRAN é quem cria as câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? São órgãos técnicos e consultivos destinados a realizar estudos e oferecer sugestões sobre assuntos específicos. Então, é ali nas câmaras temáticas que se reúnem, que os órgãos normativos se reúnem para tomar conselho em relação à legislação de trânsito. E sobre as câmaras temáticas, você guarda aqui para a sua prova. Câmaras temáticas são órgãos técnicos e consultivos. Você guardando que as câmaras temáticas são órgãos técnicos e consultivos, já é meio caminho andado para uma resposta certa sobre este assunto. Órgãos técnicos e consultivos, câmaras temáticas, ok? Então, o CONTRAN é o órgão normativo federal. Temos aqui um mapa, coloquei aqui 4 estados, né? Só Brasil. Nós vamos pegar aqui o Distrito Federal como a nossa referência. Embora o Distrito Federal não seja um estado, nós vamos olhar para ele como um estado, ok? O assunto é mais complexo, mas nós vamos trabalhar de forma básica, ok? Para a sua prova aí. Então, nós vamos ter aqui o Distrito Federal. O CONTRAN, que é o órgão federal. Aonde o CONTRAN está? Ele está lá no Distrito Federal, ok? Então, o CONTRAN está no Distrito Federal. O CONTRAN, ele tem o CETRAN. Podemos dizer que o CETRAN é o braço direito do CONTRAN nos estados. Então, o órgão normativo estadual é o CETRAN. Então, nós temos lá o CONTRAN lá no Distrito Federal e nós vamos ter aí o CETRAN auxiliando nos estados. Então, CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. É o órgão normativo com circunscrição em cada estado da federação. Então, temos ali o CONTRAN e temos um CETRAN em cada estado. Lá no Distrito Federal, o CETRAN ele é chamado de CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Mas ambos, CETRAN e CONTRADIF, têm as mesmas competências, ok? Então, temos o CONTRAN, órgão federal, lá no Distrito Federal, e temos um CETRAN em cada estado, ok? E lá no Distrito Federal, o CETRAN é chamado de CONTRADIF. Então, CONTRADIF,
Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Mas ambos, CETRAN e CONTRADIF, observação aqui, ó, CETRAN e CONTRADIF, ambos têm as mesmas competências. Então nós vamos olhar para o CETRAN e para o CONTRADIF como se fosse o mesmo órgão, ok? Então ficou assim o nosso quadro aí dos órgãos normativos. CONTRAN lá no Distrito Federal e um CETRAN em cada estado. Lembrando que o CETRAN lá no Distrito Federal é chamado de CONTRADIF. Agora os órgãos executivos. Os órgãos executivos são aqueles que executam as leis e as normas. Enquanto os normativos estão criando, os executivos estão executando o que os normativos estão criando, ok? Temos aí o órgão executivo federal, DENATRAN, estadual, DETRAN, regional, CIRETRAN e municipal, nós vamos estar dando um destaque aí para a prefeitura, ou órgão ou entidade com circunscrição sobre a via lá no município. Vamos ver um por um. O executivo federal é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Então o DENATRAN já é um departamento que tem ali um cotidiano, ok? O DENATRAN é o órgão máximo executivo. Então, órgãos máximos nós temos só dois. Órgão máximo normativo vai ser o CONTRAN e órgão máximo executivo é o DENATRAN. O DENATRAN tem muitas funções, né? Aqui, ó, dentre outras, mantém os dados. Nós vamos aqui destacar estes dados. Então, o DENATRAN, dentre outras, mantém os dados do BINCO, do RENASCE e do RENAVAN, ok? BINCO, Base Índice Nacional do Condutor. Então, o DENATRAN ele tem os dados do condutor. Então, digamos que o DENATRAN ele está ali, ó, no computador, ele tem ali todos os dados, ele tem conhecimento de todos esses dados, ele tem aí o controle destes dados. Então, o que diz respeito ao condutor, o DENATRAN tem aí este controle. RENASCE, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Então, o que diz respeito à carteira de habilitação, o DENATRAN também tem aí estes dados. O RENASCE é o número da habilitação, ok? É ali o número do prontuário, certo? Aquele número não muda. O número do RENASCE vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre um número. Se o candidato vai lá e tira a categoria A, por exemplo, e ele posteriormente ele vai fazer uma adição de B, ele vai ter um número só do RENASCE, ok? E o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, o DENATRAN também tem aí os dados, o conhecimento do Registro Nacional do Veículo Automotor, ok? Então, o DENATRAN, ele mantém dados do BINCO, do RENASCE e do RENAVAN. Então, guarde bem, BINCO, RENASCE, RENAVAN, a resposta lá na sua prova vai ser DENATRAN. BINCO, RENASCE e RENAVAN, DENATRAN. Guarde bem isso aí, ó. Vamos lá? BINCO, RENASCE e RENAVAN, DENATRAN. O DENATRAN, aonde que o DENATRAN entra aqui no nosso mapa? É isso aí, o DENATRAN está lá no Distrito Federal. E o DENATRAN também tem um braço direito nos estados. Quem é o braço direito do DENATRAN nos estados? É isso aí, o DETRAN. O DETRAN é o Executivo Estadual, Departamento Estadual de Trânsito, responsável por expedir a habilitação, licenciamento anual,
emplacamentos, processo de habilitação, suspensão, cassação, frequência em curso de reciclagem, tudo isso fica a cargo do DETRAN, ok? Então, o seu processo de habilitação, quem está cuidando é o DETRAN do seu estado, é o órgão executivo estadual. Então, nós vamos estar destacando aqui essa palavra aqui, expedir, ok? Então, lá na sua prova, se você vê expedir, quem é que expede? O DETRAN. É ele quem envia essa documentação. A sua PPD, ela vai vir assinada ali pelo chefe do DETRAN e no envelope vai vir lá o DETRAN do seu estado. Então, é ele quem vai te enviar. Então, o DETRAN ele é subordinado ao DENATRAN. Então, guarde bem aí essa palavra, expedir. Então, o DETRAN é aquele que coloca, que imprime ou que coloca ali no envelope, que põe no correio. Ele é que cuida aí dos papéis, vamos dizer assim. Enquanto o DENATRAN tem ali os dados, o DETRAN ele imprime, ele tem os papéis em mãos. Ele que coloca ali no envelope, coloca ali no correio e envia. Então, ele é quem cuida de expedir, ok? Então, guarde bem essa palavrinha. Expedir, DETRAN. Então, temos lá o DENATRAN no Distrito Federal e temos um DETRAN aí em cada estado. Agora, nas regiões, o DETRAN também tem um auxílio, que é o da CIRETRAN, que é a Circunscrição Regional de Trânsito. A CIRETRAN, ela cuida dos exames, ok? Então, guarde bem, Circunscrição Regional de Trânsito. A CIRETRAN, ela não tem uma quantidade determinada na sua abertura. A CIRETRAN depende da demanda, da necessidade ali da região, ok? Então, ela não tem uma quantidade estabelecida na sua abertura. Vai depender da demanda. Então, nós temos aqui o DENATRAN no Distrito Federal e um DETRAN em cada estado. Já a CIRETRAN, eu coloquei duas aqui para nós entendermos que a CIRETRAN não tem uma quantidade determinada. Depende aí da necessidade da região. Então, temos aí a CIRETRAN nas regiões. E o órgão executivo municipal, prefeitura, ou órgão ou entidade com circunscrição sobre a via ali no município. Cabe-lhe planejar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, ciclistas, pedestres e animais no âmbito municipal, ok? Então fica a dica aí, ó, pedestres, ciclistas, bicicletas, animais, tração animal, propulsão humana, fica a cargo do município, ou órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então guarde bem essas palavras: bicicleta, pedestre, animais, município, ok? Então a prefeitura também são várias, né, em cada estado. Coloquei duas aqui em cada um para entendermos aí que também não tem uma quantidade, ok? Então o nosso quadro sobre os órgãos normativos e os órgãos executivos ficou assim. Os normativos estão aí de azul, ok? Então os normativos temos o CONTRAN e temos um CETRAN em cada estado. Braço direito do CONTRAN nos estados, CETRAN. E o CETRAN lá no Distrito Federal é chamado de CONTRADIF. Então os azuis aí são os órgãos normativos. De preto, os órgãos executivos. DENATRAN está lá no Distrito Federal. DETRAN, ele está nos estados. A CIRETRAN nas regiões. E a prefeitura, ou órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, nos municípios. Então ficou assim o nosso quadro aí, o nosso mapa dos órgãos normativos e dos órgãos
executivos, ok? Vamos pegar aqui alguns exemplos para trabalharmos um pouquinho esse entendimento, essa compreensão do assunto, que isso é muito importante. Eu simulei aqui uma pergunta e temos aqui letra A, letra B, letra C e letra D como alternativas de respostas. Lá na pergunta, nós temos território nacional. Sabemos que o CETRAN, ele é um conselho estadual. A pergunta, ela está a nível nacional. Então, nós vamos eliminar o CETRAN. Não vai ser o CETRAN a nossa resposta. O DETRAN também é um departamento estadual. Se ele é estadual e a pergunta está a nível nacional, nós vamos também eliminar aí o DETRAN. Temos aqui o CONTRADIF. Lembra que nós vamos aí olhar para o Distrito Federal como um estado, ok? Então, estadual nós vamos eliminar também. E lembrando que o CETRAN e o CONTRADIF são os mesmos órgãos, têm as mesmas competências. Então, se eles vierem assim, um anula o outro. A não ser que na pergunta venha lá especificadamente sobre o Distrito Federal, o que não tem, ok? Então, CETRAN e CONTRADIF, um acaba anulando o outro. Se a pergunta ela está a nível nacional, a resposta é Conselho Nacional. É o único órgão a nível nacional aqui nas respostas, ok? Então, eliminamos os estaduais e sobrou o CONTRAN, que é o Conselho Nacional. Mais uma simulação. Órgão, temos aí, a pergunta ainda está a nível nacional, ok? Então, isso quer dizer que o CETRAN e o DETRAN, que é um conselho estadual e um departamento estadual, eles estão aí fora, ok? Mas agora nós temos o departamento nacional e o conselho nacional. Nós temos dois órgãos nacionais e a pergunta ela está a nível nacional. E agora, o que vamos fazer? Vamos lá para a pergunta e dar mais uma analisada ali na pergunta. Grande parte da resposta está na pergunta, ok? Então, criar. Quem é que cria? O DENATRAN ou o CONTRAN? Criar, estabelecer, alterar é o CONTRAN, ok? Criar, CONTRAN. Uma outra dica que eu vejo que às vezes atrapalha aí o aluno é o TRAN. CONTRAN, CETRAN, DENATRAN, CIRETRAN, DETRAN, fica tudo muito parecido. O TRAN acaba deixando tudo muito igual. Então fica a dica. Esquece um pouco o TRAN. O TRAN ele é de trânsito, que é o nosso assunto, trânsito, né? Então, Conselho Nacional. C, Conselho Estadual. São os órgãos normativos, o CON e o C. O DENA, Departamento Nacional. O DE, Departamento Estadual. A CIRE, Circunscrição Regional. E a Prefeitura, Municipal, ok? Então, são os órgãos executivos. O DENA, o DE, a CIRE e a Prefeitura, município, ou órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, eu acredito que você tirando aí o TRAN, fica mais fácil você compreender, trabalhar estas siglas aí dos órgãos. Então, Conselho Nacional, C, Conselho Estadual, DENA, Departamento Nacional, DE, Departamento Estadual e CIRE, Circunscrição Regional e a Prefeitura Municipal, ok? Então fica aí mais uma dica. Então vamos agora para a nossa revisão, revisando órgãos normativos e órgãos executivos.
Antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative aí o sininho das notificações. Então vamos aí para a nossa primeira pergunta. Considera-se trânsito a utilização das vias por letra A, letra B, letra C ou letra D? A resposta certa, letra B. Mas olha lá na letra A, pessoas e animais não fazem parte do trânsito? Sim. Pessoas e veículos, sim. Mas a letra B é aquela que está mais detalhada, está mais completa. Ok? Resposta certa, então, letra B. Mais uma. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo letra A, letra B, letra C ou letra D. Lembra aí do dia que você caiu um tombo do barranco? Resposta certa é isso aí. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A atual legislação de trânsito intitula-se A, B, C ou D? É isso aí, resposta certa, letra C. Código de Trânsito Brasileiro. Qual é o órgão máximo normativo de trânsito? Para ele ser máximo, ele precisa ser federal, ok? Então, nós podemos eliminar aí o CETRAN e o CONTRADIR. Uma que ambos têm as mesmas competências. Como eu disse, um anula o outro. E eles não são federais. Para ser máximo, tem que ser um órgão federal. A JARE, nós vamos falar dela em um outro vídeo, ok? Então, o órgão máximo normativo é o Conselho Nacional. Letra B. Mais uma. É competência do CONTRAN. O que cabe aqui ao CONTRAN? A, B, C ou D? Então, nós temos aqui uma palavrinha que vai ajudar na resposta. É a palavrinha criar. Quem é quem cria? O CONTRAN. Então, resposta certa, letra D. Criar normas complementares ao Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, as resoluções, deliberações e portarias, ok? Então, criar, CONTRAN. Mais uma. Órgãos técnicos e consultivos destinados a realizar estudos e oferecer sugestões sobre assuntos específicos. É chamado de letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos lá? Vamos pegar uma dica lá na pergunta. Órgãos técnicos e consultivos. Órgãos técnicos e consultivos são as câmaras temáticas, ok? Mais uma. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo A, B, C ou D. Então tem uma palavrinha ali na pergunta que vai nos ajudar. Estabelecidos. Quem é que estabelece? Quem é que cria? Quem que altera?
Por exemplo, aqui a pergunta está falando de peso e dimensões. O que é uma caminhonete, por exemplo? Caminhonete é um veículo de carga com até 3.500 quilos. Já está determinado, aqui ó, já está estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então, quem é que estabelece? Isso, CONTRAN. Resposta certa, letra D. Mais uma. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, cabe, entre outras, a atribuição de letra A, letra B, letra C ou letra D. O que cabe ao DETRAN? Vamos aqui. O DETRAN, ele pode alterar ou propor alguma alteração? Não. O DETRAN é um órgão executivo. Os órgãos normativos é que propõem essas alterações. Então, alterar não está na mão do DETRAN, ok? Uma outra dica. O DETRAN é um departamento estadual. Na letra C, organizar estatística de trânsito em todo o país. Não, se ele é um órgão estadual, ele não tem aí ação em todo o país. Então, se ele é estadual, todo o país também está fora. Então, a resposta certa é a letra A. Vistoriar, emplacar veículos. Então, cuidar de processo de habilitação, cassação, suspensão, frequência em curso de reciclagem, tudo isso fica a cargo do DETRAN do Estado. Mais uma. A qual órgão abaixo compete criar câmaras temáticas? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Tem uma palavrinha lá na pergunta que vai nos ajudar. Criar. Quem é quem cria quando o assunto for órgãos? E nós tivermos ali a palavra criar. Quem é quem cria? É isso aí. É o CONTRAN. Resposta certa, letra B. Mais uma. A circulação de bicicletas nos passeios somente será permitida desde que devidamente sinalizado e autorizado pelo letra A, letra B, letra C ou letra D. Lá na pergunta nós vamos destacar bicicleta. Quem é que cuida da bicicleta? Bicicleta, pedestres, animais. Isso é o município, ou órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, bicicleta, quem vai cuidar é o município. Então, o órgão máximo executivo é o DENATRAN, não está no município. O órgão máximo normativo é o CONTRAN, também não está no município. Conselho estadual também não está no município. Então, a resposta certa está aí. Órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, letra D. Mais uma. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH, compete ao A, B, C ou D. Lembra da dica? RENACH. BINCO, RENACH e RENAVAN. Resposta vai ser, é isso aí, DENATRAN. BINCO, RENACH e RENAVAN, DENATRAN. Mais uma. Expedir, mediante delegação do DENATRAN, o documento de habilitação, CNH, PPD e ACC, e os documentos do veículo, CRV ou CLA, é de competência do A,
B, C ou D? Aqui vamos aí para as dicas, vamos aí analisar a pergunta. O Denatran, ele está lá na pergunta, logo podemos eliminar ele aqui da resposta, ok? Se ele está na pergunta, não tem como ele estar aqui na resposta, ok? É mediante delegação do Denatran, isso quer dizer o quê? Que é um órgão subordinado ao Denatran. E nós temos ali também na pergunta uma palavrinha, expedir. Coloca no correio e manda lá para as nossas casas. Quem é que trabalha para expedir? Resposta certa, é isso aí, o Detran. Mais uma. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores Renavan compete ao A, B, C ou D. Vamos grifar a palavrinha de destaque da nossa pergunta? Renavan. Binco, Renache e Renavan, quem é que cuida? É isso aí, Denatran. Resposta certa, letra D. Mais uma. Realizar, fiscalizar e controlar processo de habilitação, reciclagem e suspensão de condutores é competência, letra A, letra B, letra C ou letra D. Vamos lá para a pergunta e vamos destacar ali, ó, processo de habilitação. Quem é que está cuidando do seu processo de habilitação? O Detran, ok? Mas nós não temos Detran aqui na resposta. Mas o Detran, ele é isso aí, um órgão executivo estadual. Então a resposta certa é a letra B, órgãos executivos dos estados. Mais uma. Realizar e fiscalizar o processo de formação, expedir, suspender e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente, é de responsabilidade do letra A, letra B, letra C ou letra D. Então, vamos dar uma analisada aí na pergunta. Mediante delegação de um órgão federal. Se ele está sendo delegado por um órgão federal, isso quer dizer que ele é um órgão estadual. Ele não pode ser um órgão federal. O órgão federal está na pergunta. Então, nós temos aqui o CONTRAN, que é um órgão federal, e nós temos o DENATRAN, que é um órgão federal. E a pergunta está falando de um órgão que está sendo delegado por um órgão federal. Então, a letra D e a letra A estão fora. Eles estão na pergunta. Vai ser a letra B ou a letra C, certo? Eles estão subordinados aos órgãos federais. E também temos ali uma palavrinha que vai nos ajudar. Expedir. Quem é que expede? Resposta certa. É isso aí, o Detran. Então, olhem, como assim, o tamanho dessa pergunta, olha aqui, bem grande, né? Mas uma palavrinha ali, expedir, ela vem e te aponta a resposta certa. Então, fica aí os macetes dessas palavrinhas que vão estar te ajudando a responder as questões. Mais uma. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo do letra A, letra B, letra C ou letra D. Vamos lá para a pergunta e dar aquele destaque. Tração animal. Pedestres, ciclistas, né, bicicletas, animais.
fica a cargo do... É isso aí, município. Resposta certa, letra C. Então é isso. Chegamos aí ao final de mais um vídeo. Obrigado por você ter assistido este vídeo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe também o seu comentário para que possamos gerar mais conteúdos para o canal. A você que já é inscrito, o meu muito obrigado. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!